biliar e pancreática, e hoje a gente escolheu um tema que é um tema terapêutico, né? Extremamente interessante, e trata-se de um estudo multicêntrico, prospectivo, né? Que compara a gastroenterostomia criada por ecoendoscopia versus a implantação de stent duodenal nos pacientes que têm obstrução gástrica maligna. Então a Jennifer vai, nesses próximos minutos, apresentar para a gente esse trabalho, que é um trabalho interessante, para que a gente possa depois discutir. Eu acho que realmente é um tema bem interessante para que a gente possa realmente aprender e também indicar esse tipo de procedimento. Então, Jennifer, muito obrigado. Pode começar a sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Obrigada, doutor Celso. Então, a- ele- esse estudo vai falar sobre formas de tratamento da obstrução de esvaziamento gástrico, né? Geralmente, a obstrução, ela é causada por tumores do antro e do pâncreas, que levam à obstrução distal e impede o esvaziamento gástrico adequado. Também pode ocorrer por infiltração maligna ou compressão de tumores nas vias biliares, da vesícula biliar, da papila, do duodeno, do retroperitônio, entre outros. Os sintomas mais frequentes são vômitos, desidratação, desnutrição e má aderência à quimioterapia. E geralmente esses tumores já estão em nível avançado e eles geralmente já não são ressecáveis. Tratamento, então, até hoje a gente tem o cirúrgico, através da cirurgia aberta ou videolaparoscópica, que é a gastroenteroanastomose, e o endoscópico seria o stent metálico duodenal, passado por endoscopia. O stent endoscópico, ele traz um alívio rápido e tem uma baixa morbidade em relação ao cirúrgico, já que o trauma é menor, você consegue fazer por uma sedação ou uma anestesia rápida, e geralmente é a frequência do paciente. O problema é que muitas vezes esse tratamento tem a consequência da disfunção do stent, ele obstrui, ou tem ingrowth, ou a prótese pode migrar, né? E não é tão infrequente esse tipo de complicação, sendo necessárias reabordagens. 3 estudos randomizados que não tiveram amostra suficiente, de poder de amostra suficiente, compararam esses dois métodos, né, o cirúrgico com endoscópio, o videolaparoscópico com endoscópico, e os resultados foram inconsistentes nos 3 estudos. Então, a Sociedade Americana de Gastroenterologia e a Americana de Endoscopia indicam, né, a via laparoscópica, se a expectativa for maior de que 2 a 6 meses de vida, e o estente duodenal, se expectativa menor do que esse período, devido a essas complicações. A gastroenteroanastomose ecoguiada, né? Ela vem como uma técnica relativamente nova. É uma anastomose com uma prótese de aposição luminal entre a câmara gástrica e o lumen duodenal distal, a obstrução ou o jejum proximal, né? Isso permite um alívio rápido dos sintomas, tem uma baixa morbidade e tem uma maior patência da anastomose, principalmente por ela não ser colocada exatamente em cima da passagem do tumor. Alguns estudos já existem, né, sobre o estudo sobre a gastroenteroanastomose ecoguiada e a passagem de estente duodenal, e eles mostram altas taxas de sucesso técnico e clínico da ecoguiada, com o menor tempo de internação. E o objetivo desse estudo foi, então, comparar a eficácia, segurança e as taxas de disfunção dos estentes duodenais e das próteses das gastroenteroanastomoses ecoguiadas. Foi, então, feita uma análise multicêntrica retrospectiva com todos os procedimentos realizados de gastroenteroanastomose ecoguiada e passagem de prótese duodenal para as obstruções distais gástricas. Esse estudo englobou os pacientes de janeiro de 2015 a maio de 2021 em 3 centros.
em Amsterdã, na Itália, o San Rafael Scientific Institute, e o da Bélgica, que é a University Hospitals de Leuven. Como critérios de inclusão, são pacientes com obstrução maligna do esvaziamento gástrico, com diagnóstico radiológico ou endoscópico da obstrução do antro ou do adeno proximal, e que a primeira intervenção a ser tentada é ou a gastroenteroanastomose ecoguiada ou a passagem de estente duodenal. E como critério de exclusão, a intervenção prévia ou tentativa de, e a falta de dados de segmentos maiores do que 30 dias. Como desfecho primário, o estudo teve o sucesso clínico e a disfunção do stent. Eles foram calculados através do score de obstrução gástrica distal. É bem simples. 0 seria sem aceitação nenhuma, 1 aceitação de líquidos, 2 aceitação de sólidos soft, né, macios, e 3 uma dieta normal. E o sucesso clínico foi considerado com valores igual ou acima de 2. E a disfunção, após você ter um sucesso, né, ser igual ou acima de 2, você ter um GOS menor ou igual a 1. Uma piora após. Como desfecho secundário, sucesso técnico, o tempo de internação após a colocação das próteses, os eventos adversos e a sobrevivência global. Análise estatística das variáveis categóricas foram feitas com o teste de Fisher ou Q-quadrado, as variáveis contínuas com o teste t-teste não pareado, ou Mann-Whitney U. Para a diminuição do viés, eles usaram um Propensity Score Matching, que ele tenta diminuir o viés batendo a idade, gênero, etiologia, o estádio e a presença ou não de ascite carcinomatose na amostra. Os resultados foram reportados também em odds ratio, com intervalo de confiança de 95%, sendo significativo se P menor que 0,05. E a análise de evento do tempo. Não encontrei nenhum compromisso entre hoje às 10. Do tempo até retorno dos sintomas, né, de disfunção do stent foi Kaplan-Meier e o log rank test. Então, aqui, né, a técnica da gastroenteroanastomose ecoguiada. Primeiro é passada uma sonda nasointeral ou nasobiliar até a região após o tumor da constrição e infundido solução salina com ou sem algum corante nessa região para conseguir ser visualizada, a alça ser estendida e melhor visualizada com o ecoendoscópio. Então, é posicionada, então, achada a localização com o ecoendoscópio na luz do odenal e realizada a passagem da prótese hot axius lans, né, que ela já vem com o cautério na ponta dela. E a passagem da prótese do estente duodenal é feita através da passagem de um catéter tandem primeiro, feita a fluoroscopia para avaliar o trajeto, e tanto a extensão quanto o percurso da anastomose, ou da estenose, para decidir a melhor prótese, e então passar da prótese sobre fluoroscopia e visualização direta. Dos resultados, foram então incluídos 214 pacientes, 107 em cada lado em cada grupo. Foi visto maior taxa de câncer pancreático na amostra de estentes duodenais e um maior índice de carcinomatose peritoneal na amostra com a prótese, a gastroenteroanastomose ecoguiada. E foi feito também uma análise, na análise que foi matched, né, que foi essa análise que a gente conversou, que eles
tentaram diminuir o viés, igualando os grupos, não teve diferenças significativas nas categorias de baseline e foram incluídos 88 em cada grupo, um total de 176 pacientes. Aqui dos resultados dessa corte pareada, o sucesso técnico da gastroenteroanastomose e do stent duodenal foi parecido, né? Um foi 94%, outro 86%, sendo ainda maior na gastroenteroanastomose. A análise de sucesso clínico por protocolo foi consideravelmente maior na gastroenteroanastomose ecoguiada. A recorrência da obstrução foi mais frequente na passagem do stent duodenal, foram 17 casos contra 1 na gastroenteroanastomose, e o tempo para recorrência desses sintomas foi bem mais precoce também, foi 57 dias, comparados a 243 na gastroenteroanastomose. Apesar de ser apenas um caso para a gente comparar. A média de sobrevivência em dias foi maior no grupo onde foi onde foi realizada a gastroenteroanastomose, foi de 85 versus 57, mas é que a gente pode pensar também na escolha do paciente, né, para a passagem para a realização da gastroenteroanastomose. E a segurança em geral foi parecida de eventos, mas aqui destrinchando entre eles, a pneumonia aspirativa foi vista em um caso nas gastroenteroanastomoses ecoguiadas, sangramento foi visto em um caso, colangite tiveram 3 casos, dor após o procedimento, 1 caso, e mau posicionamento da prótese Lance, com necessidade de cirurgia para reposicionamento em 3 casos. Em relação ao stent duodenal, a pneumonia aspirativa foi vista em 4 casos, sangramento foi visto em 3 casos, colangite em 4 e dor pós-procedimento em 4 casos. Houve uma migração de stent e um caso de fibrilação arterial. Então, e da análise Kaplan-Meier, foi visto também uma maior probabilidade de sobrevivência livre de doença ou livre de disfunção do stent no grupo onde foi passada a prótese de diaposição luminal, né, a gastroenteroanastomose, com um risco relativo de 27,4, no intervalo de confiança de 4,2 a 28,2. E a probabilidade livre de recorrência em 6 meses foi de 100% na gastroenteroanastomose e de 65% na passagem do stent duodenal. Então, da discussão, né, esse é o primeiro estudo com o score ajustando as diferenças dos grupos, comparando a passagem de stent duodenal e a gastroenteroanastomose ecoguiada. Ela também foi vista como a maior corte já publicada, sendo os sucessos técnicos e eventos adversos encontrados similares entre as duas técnicas. E tendo uma taxa de sucesso clínico, duração da patência do stent maior no grupo onde foi realizada as gastroenteroanastomoses ecoguiadas. Aqui foi um estudo recente também, uma meta-análise, né, e mostram taxas de sucessos clínicos semelhantes às encontradas nesse estudo. Aqui, né, apesar de ter sido um pouquinho maior a total nessa meta-análise do que no estudo que a gente apresentou agora. E uma justificativa para isso, segundo eles, é a alta presença de carcinomatose peritoneal na amostra desse estudo. E aqui eles discutem, né, quais os prováveis motivos para o melhor sucesso clínico no grupo da gastroenteroanastomose. E um dos aspectos encontrado é o menor comprimento da prótese de diaposição luminal, que é de 1,5 centímetros a 2 centímetros,
versus o estente do abdominal, que geralmente é 6 a 12 centímetros. Isso facilita a passagem do alimento para o intestino delgado. A colocação também da prótese de aposição luminal, ela é feita longe do tumor. E isso permite a completa expansão da prótese. Enquanto a prótese metálica autoexpansível, ela é posicionada através do tumor. E isso dificulta a sua expansão total e pode impactar na passagem do alimento. Da recorrência da obstrução, também foi vista uma maior probabilidade de recorrência na obstrução do estente duodenal. Isso também pode ser explicado pela presença de ingrowth dentro da prótese, além dessa diminuição de expansão total da prótese. Uma coisa que pode ajudar a diminuir as chances de ingrow e a obstrução de estentes é a passagem de estentes totalmente recobertos, mas eles vêm com maior risco de migração e relatos de pancreatite por obstrução da papila de Vater. E as causas encontradas de obstrução na gastrointestinal ecoguiada, nos estudos relatados até hoje, geralmente são por impactação de alimentos e por buried, quando a prótese ela fica enterrada, né, na parede gástrica. Ela acaba sendo não migrada, mas ela acaba ficando muito aterrada mesmo na parede e acaba tendo uma cobertura de tecido impedindo a passagem pela luz total. Não total, assim, passagem fácil do alimento. E aí eles também discutem, né, que a presença de ascite, a carcinomatose peritoneal, elas são uma contraindicação relativa a essas técnicas endoscópicas pela alta frequência de gastroparesia e obstruções e também aumento da frequência de obstruções distais. Mas aí a gente também vê que isso também seria até pensando nas videolaparoscópicas e cirúrgicas, também você for fazer essa técnica não vai ser tão benéfico ao paciente se o problema dele for a disfunção mecânica da peristalse e por obstruções mais tardias, né? As limitações do estudo é um estudo retrospectivo. Os resultados encontrados em centros terciários, né, foram encontrados em centros terciários, então foram realizados por endoscopistas super experientes, já acostumados com a endoscopia terapêutica, e eles não podem ser generalizados para qualquer centro de endoscopia. E é um uso off-label dessas próteses ainda, né? Está sendo ainda estudado e precisa, apesar de já ter bastante literatura a respeito, ainda não é colocado como um uso oficial dessas próteses de aposição luminal. E a conclusão, as técnicas do estente duodenal e gastroenteroanastomose ecoguiada apresentam taxas similares de sucesso técnico e eventos adversos, porém resultados favoráveis à gastroenteroanastomose em relação às taxas de sucesso clínico e recidiva da obstrução. E as gastroenteroanastomoses ecoguiadas devem ser preferencialmente realizadas em relação às próteses duodenais quando presentes profissionais habilitados à sua realização. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Jennifer, pelo trabalho. Acho que esse é um trabalho extremamente interessante, né? Que mostra uma técnica que é delineada para a ecoendoscopia, onde a gente coloca uma lâmina, né? Como você bem elucidou ali naqueles diapositivos, né? Coloca uma lâmina entre o estômago e uma alça que está colada ao estômago, né? Permitindo assim que você faça ou mimetize uma gastroenteroanastomose cirúrgica, né? Que é um tratamento clássico das obstruções malignas gástricas. Então, essa é uma técnica que a cirurgia já faz há um bom tempo, né? O procedimento cirúrgico aberto, laparotômico. Entretanto, a gente sabe que quando você faz esse procedimento aberto laparotômico, você tem inúmeros problemas, né? Ou seja, às vezes esse chamado ralo não funciona muito bem. Isso são problemas realmente inerentes à técnica. E aqui a gente compara, né, duas técnicas. A técnica que mimetiza, que é a técnica ecoguiada, que mimetiza essa técnica cirúrgica, e nós temos a imposição, né, a implantação de uma prótese
duodenal que transfixa o tumor. Então, são dois métodos bem diferentes. E eu acho que nisso os autores foram bem felizes, né? Ou seja, uma é transfixante ao tumor, tenta desobstruir, que é o nosso conceito, que é o conceito endoscópico. E a outra, que é um conceito cirúrgico, você cria, através de uma via endoscópica, esse tipo de anastomose. Bom, você vê que os resultados, né? Eu queria que você até colocasse o diapositivo das complicações, né? Você vê que os resultados não são tão díspares, né? Ou seja, os resultados eles são praticamente semelhantes entre um e entre o outro. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que são os eventos adversos. E nos eventos adversos, você vê que aqueles eventos adversos que ocorrem mais frequentemente na prótese interposta transtumoral, como a pneumonia aspirativa, sangramento, colangite, ela é suplantada pelo procedimento operatório que às vezes é necessário, porque tecnicamente, né, a prótese não é assim tão fácil de ser colocada. A prótese duodenal, quando você não consegue colocar, você não tem grandes complicações e o paciente não precisa ser operado. Em compensação, nesse caso, quando você tem uma complicação de, por exemplo, mau posicionamento da prótese, você vai precisar, infelizmente, do uso de um procedimento cirúrgico, apesar de que existem inúmeros relatos na literatura de salvamento, né, dessa prótese através da endoscopia. Eu acho que é uma técnica interessante. Eu quero ouvir aí a opinião dos nossos colegas, né, que também lidam com esse tipo de procedimento. Eu acho que é um procedimento interessante. Eu acho que é um procedimento que mostra que tem bons resultados. E, na verdade, é um procedimento que a gente tem que. Eu acho que eu gostei bem do que o Eloy falou, né, quando ele colocou esse trabalho lá no grupo, que a gente tem que convencer o cirurgião, né, de que esse é um bom procedimento. Então, eu acho que são vários trabalhos, né? Cada vez mais tem surgido trabalhos em relação a esse tipo de procedimento, e eu queria ouvir a opinião aí dos meus colegas, né? Do Marcos Clarente, da Raquel, do Humberto, o que eles pensam, e vamos deixar o Rodrigo, né, para falar por último em relação a esse tipo de procedimento. Eu quero também ouvir a opinião do Otávio, do Eloy. Então, gente, está aberto aí a discussão. Quem quiser falar, fique bem à vontade. Alô, bom dia. Bom dia, Marcos. Como você botou aí em primeiro lugar Marcos Clarence, aí eu me adiantei aí, viu? Depois de um momento triste no nosso Brasil aí, depois das eleições, né? Enfim, estamos aí esperando os próximos acontecimentos. Não sei o que é que vai acontecer, mas estamos aí esperando. Bem, esse é mais um procedimento que demonstra o avanço da terapêutica endoscópica, né? É uma terapêutica diferenciada em que alguns centros fazem, né? Alguns endoscopistas estão capacitados para fazer, né? E eu acho que cada vez mais nós vamos intervir, né, nesses momentos, né? Desses pacientes complexos e difíceis em que a atitude paliativa é necessária, né? E eu acho que também os cirurgiões estão tendo essa percepção de que nós estamos ajudando a amenizar o sofrimento desses pacientes, né? E são pacientes também complexos para a cirurgia, né? A gente não tem experiência nenhuma com a interposição da prótese LANS, né? A gente não tem vivência nenhuma. A vivência com a próstata adenal ela é muito pequena, não deve ser mais do que 4, 5 pacientes que eu coloquei. A colocação não é uma coisa complexa, né, da prótese do adenal, mas é mais uma atitude que a gente pode ter nesses pacientes. O que é interessante, além dos eventos adversos que o Celso comentou, é que, se você for ver na tabela aí que Jennifer colocou,
a obstrução, a volta da obstrução, né, e sintomas, ela é menor também na prótese autoexpansível da anastomose, né? Isso também é um ponto relevante que chama atenção. Mas acredito que também quem tem alguma habilidade com a endoscopia, que não é uma coisa complexa de fazer. É uma coisa que tem que ter cuidado, né? Essa colocação da prótese, né? Mas acredito que a técnica ela é factível, né? Para quem tem alguma vivência e principalmente se tiver alguém do lado que já tem alguma vivência de realizar essa técnica. Uma outra alternativa também é associar as técnicas, né, Celso? Claro que isso vai encarecer, vai aumentar o custo, mas também é uma terceira alternativa para determinados pacientes. Sempre quando possível, as estenoses do trato gastrointestinal, sempre quando possível, é bom você estudar endoscopicamente, né? Então, em algumas situações, se você tiver o aparelho fino de 5,7, 5,8 milímetros, é interessante que você veja a parte distal e proximal da estenose. Isso faz com que você posicione e escolha a prótese melhor. Ok? Perfeito, Marcos. Muito obrigado por seus comentários. Eu também concordo, mas eu volto sempre a dizer o seguinte, ó, Jennifer, volta para aquele diapositivo das complicações. O nosso intuito sempre é tirar esses pacientes de um procedimento operatório. Na realidade, a gente quer tirar esse paciente do procedimento cirúrgico aberto, né? E aí você vê que só na ocorrência dos eventos adversos, praticamente mais de 35% daqueles que tiveram complicações, eles vão para um procedimento operatório. E eu acho que esse é um dado impactante na minha concepção. Entretanto, eu acho que é um procedimento extremamente interessante e que, a partir do momento que a gente conseguir melhorar a técnica, a gente vai... Esse é um procedimento que tende a crescer. Fala, Eloy. Eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Oi, Celso. Então, essas obstruções são difíceis, né, de manejar. A gente sabe que o stent duodenal promete muito e entrega pouco, né? Porque é comum a gente ter disfunção muito precoce, né, depois de passar uma prótese duodenal. E é engraçado que essa gastrojejuna anastomose guiada por ecoendoscopia, a gente ainda não sabe em que posição que ela está. Se a comparação tem que ser feita com o stent duodenal, ou se com a cirurgia ou com nenhum dos dois. Então, o que a gente vê na literatura é comparação com cirurgia e comparação com o stent duodenal. Talvez ela esteja no meio termo aí. O que eu vejo na prática, assim, cada vez menos a gente vê aquelas duplas derivações para câncer de pâncreas. O paciente irressecável faz a biliodigestiva e a gastrojejuna anastomose cirúrgica, né? Acho que o Surjan pode falar até com mais propriedade. E ainda é uma técnica em desenvolvimento, né? Então, acho que a indicação, qual o tipo de paciente que se enquadra a gastrojejum, que é o crucial aí. Porque o que a gente vê na indicação da prótese duodenal, muitas vezes é já aquele paciente que está com doença muito avançada e que você fica feliz se ele parar de vomitar, né? Talvez esse não seja a indicação da gastrojejuna endoscópica. Então, talvez a comparação aí entre os procedimentos não esteja boa, né? Embora aí a técnica estatística usada tenha sido para deixar o mais uniforme possível, eu acho que deve ter uma certa tendência aos grupos escolherem casos mais favoráveis para derivação ecoguiada. Óbvio, é um procedimento novo,
sujeito a complicações mais sérias, então a gente tem que sempre pensar que os casos são triados para casos mais favoráveis. Mas eu acho que é uma técnica em desenvolvimento e que, dentro em breve, vai ter sua posição na terapêutica. Eu vejo com bastante entusiasmo esse tipo de técnica, e as derivações biliares também. Eu acho que, em breve, isso deve fazer parte da rotina endoscópica. Eloy, eu acho que foi muito bem lembrado. Eu acho que esse é um ponto crucial. Quando você compara a prótese duodenal com esse tipo de procedimento, você está comparando duas técnicas de conceitos diferentes. Ou seja, os conceitos são totalmente diferentes. E os autores foram bem felizes nisso, né? Porque uma é transfixar o tumor, que é o conceito básico da endoscopia, com uma prótese metálica, versus você criar uma anastomose. Eu acho que a comparação correta, né, seria essa prótese versus a cirurgia laparoscópica para a criação de uma gastroenteroanastomose. Porque o Rodrigo pode me corrigir aí, fique bem à vontade. Na verdade, o que acontece? A gastroenteroanastomose laparoscópica é um procedimento extremamente rápido, que o cirurgião faz em assim, não demora muito tempo, eu não sei quanto tempo, mas eu acho que não demora muito tempo, e um procedimento extremamente seguro, né? E aí, o que me chama, eu volto a dizer, o que me impacta para mim em relação a decidir entre uma ou outra é o salvamento cirúrgico de próteses por ecoendoscopia mal locadas. E a gente sabe que não é fácil você realmente locar, né, numa alça que não tem um regime de pressão que force, né, como um pseudocisto, como uma Wall-Duff necrose, que você coloca essa prótese com muito mais facilidade. Então, depois eu quero ouvir a opinião do Coiso, né, do Surjan a respeito disso. Não sei se você também está de acordo. Eu não sei, não quero interromper, Celso, e na carcinomatose a coisa é tão fácil assim para o cirurgião. O cirurgião pode até comentar sobre isso. Eu queria fazer um comentário, Celso. Opa, fala aí, Humberto. Bom dia. Bom dia a todos. Eu não tenho dúvida, eu concordo com o Eloy, que como a drenagem biliar por endoscopia, por CPR, ficou como primeira drenagem, eu não tenho muita dúvida que a ecoendoscopia vai melhorar em termos de material, em termos de técnica, de seleção de pacientes, e vai tomar lugar da cirurgia, entre aspas. Até mesmo porque esses pacientes, eu acho que eles têm que ser, vamos dizer assim, separados. Existe a maioria dos pacientes que têm obstrução duodenal são pacientes muito avançados, de doença muito avançada, e que muitas vezes eu acho que o cirurgião não vai, apesar de ser uma técnica, você falou, rápida, mas o paciente geralmente está numa condição clínica muito ruim, né? Os casos que a gente acompanhou, que colocou prótese duodenal, são pacientes já num estágio muito avançado. E vamos lembrar o seguinte, o próprio trabalho aí mostra, que nas fotos que ele mostra, um paciente que já tinha uma drenagem biliar. Então, assim, 20% em média dos pacientes vão se apresentar com obstrução biliar e obstrução duodenal, nos casos de tumor de pâncreas, que é a grande população desses casos, né? Que é a grande causa de obstrução duodenal. Então, vai ter sempre uma obstrução biliar associada. E aí acho que os trabalhos vão ter que mostrar qual é a drenagem melhor, né? Quer dizer, vai ser uma hepatogastro para drenar via biliar e uma gastroentro, tudo por ecoendoscopia. Quer dizer, teríamos que, no mesmo tempo, porque esses pacientes correm contra o tempo. Então, assim, a prótese duodenal mostra-se a vantagem em relação à cirurgia pela questão da recuperação do tempo de nutrição, de algum bem-estar. Quer dizer, essa é a grande vantagem
mas ela tem vamos dizer assim, ela tem um período curto de funcionamento, de patência, antes dela obstruir, enfim. Então, nos pacientes de lesão muito avançada, a próstata duodenal resolve porque o paciente tem uma sobrevida curta. Então, acho que a gente vai ter que separar. E os pacientes em melhor estado, pacientes, dependendo do estado clínico, dependendo da idade, eles possivelmente, acho que vão ser uns bons candidatos para essa drenagem ecoguiada, seja biliar, associada à drenagem duodenal. Então, acho que a gente não deve esquecer que a obstrução duodenal geralmente vem depois da obstrução biliar, mas em 20% dos casos, se eu não me engano, ela vem associada, as duas obstruções vêm associadas. Então, acho que a gente vai ter que separar um pouco que pacientes são esses, né? Qual é o paciente que, quer dizer, um paciente jovem, relativamente jovem, em bom estado, eu acredito que a drenagem cirúrgica vai ser melhor que uma drenagem ecoguiada, em termos de tempo, de patência, menor complicações, né? Como você bem relatou, a gente ainda tem uma complicação, acho que isso vai evoluir, a técnica vai evoluir, né? Se eu não me engano, eu vi o japonês, acho que foi Toy, que ele coloca 2 balões, ele coloca um catéter que tem 2 balões para distender bem a alça que ele quer funcionar. Então, essa questão que você falou da compressão, né, entre as paredes do estômago e de uma coleção peripancreática, nós não teríamos na drenagem gastrojejunal, né, para a endoscopia, mas talvez com essa técnica do duplo balão, a gente... Ou seja, eu acho que isso vai evoluir, mas acho que a gente tem que separar os pacientes. Vai chegar um momento que, da mesma forma, quando for na CPR, né? Assim, o paciente tem 4 meses de vida, sobrevida, essa é a possibilidade, então a gente, vamos botar uma prótese plástica, né? Vamos deixar a prótese metálica para o paciente que tem uma sobrevida, o paciente que ainda tem uma chance. Enfim, eu acho que isso ainda vai ajustar bastante, mas para quem pega, que faz procedimentos e pega um paciente duplamente obstruído, tanto você entra para fazer uma drenagem biliar e você se depara com uma obstrução duodenal, que você tem que dilatar em cima daquele tumor, e se você colocar prótese, você vai ter que esperar um tempo para fazer a drenagem biliar, botar a prótese duodenal, né? São todas, a gente sabe que é muito difícil, né, lidar com esses pacientes. Então, acho que a ecoendoscopia vai resgatar muito para os pacientes já com uma doença mais avançada, status clínicos ruim. Perfeito, Humberto, é isso mesmo. Eu também faço Viu, isso. Celso? Marcos, e depois acho que a Raquel quer. Humberto, rapidinho. Saudações rubro-negras. Estamos de parabéns. Eu tô Doutor quieto, Chaves, só entendeu? para o doutor Humberto falou sobre o uso do balão de Toy. Eu tive a oportunidade de ver lá no Oswaldo Cruz a utilização dele, facilita bastante mesmo, porque ajuda a estabilizar a alça de Delgado e facilita bastante a localização e diminui o tempo também de procedimento. Perfeito, é isso mesmo. Não, esse balão é um balão que eu acho que é um instrumental, um acessório fundamental para você realizar esse tipo de procedimento. Porque você necessita criar um ambiente com regime de pressão para que você consiga perfurar com tranquilidade a parede da alça. Se você não tiver isso, fica muito difícil. E aí é exatamente o que você vê nesse trabalho, né? Provavelmente os colegas não utilizaram esse balão em alguns casos, e a maioria deles, né, você vê aí, mais de 35%, que são 3 em 9 que foram operados, ou seja, você tem quase 40%, né, de complicações, onde você teve que fazer um procedimento operatório. Então, era melhor ter mandado esse paciente para laparoscópico. Eu acho que esse dado é um dado, para mim, volto a dizer que, para mim, é impactante esse dado, né, em relação a um procedimento clínico, um procedimento cirúrgico endoscópico.
Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário. Raquel, se você quer falar alguma coisa, e depois vamos ouvir a opinião do Rodrigo. Eu tenho mais um comentário, Dr. Celso. Oi, Eloy. Raquel, só um momentinho. Então. Vamos lá. O senhor comentou lá da comparação, lá, talvez o ideal fosse com a cirúrgica. Eu acho que a grande dificuldade ainda de comparar com o cirúrgico, como é um procedimento novo, eu acho que os autores ainda têm um certo receio da curva de aprendizado acabar com o método, sabe? Porque todos os centros ainda estão experimentando. Você vê, tem diversas técnicas, o ITOI desenvolveu esse acessório que, na minha opinião, vai ser o cistóstomo da drenagem pancreática para essa anastomose aí, vai ser fundamental, porque parece ser bem tranquilo fazer com esse balão. catéter dele. E eu lembrei tem um trabalho que ele comparou, ele analisou a taxa de sobrevida dos pacientes que apresentam obstrução maligna, né, gastroduodenal maligna. E o tempo médio aí de sobrevida desses pacientes é de 3 a 6 meses, né? Então, é uma doença bem avançada e para o câncer de pâncreas esse tempo de sobrevida é menor, né? Então, acho que é difícil a gente ter uma indicação sem menor dúvida, tanto da cirúrgica como da prótese duodenal e que dirá da ecoguiada. Era isso daí. Exato. Ó, eu posso falar assim. Eu acho que quando você indica bem uma prótese duodenal, por exemplo, eu devo ter hoje, na minha casuística pessoal mesmo, aproximadamente uns 13 pacientes com com prótese duodenal. Única e exclusivamente eu indiquei prótese duodenal para esses pacientes por causa de câncer de pâncreas. Tá? O que aconteceu? Esses pacientes evoluíram bem, a maioria deles, com uma baixa taxa de eventos adversos, ou seja, a gente via impactação, mas eram pacientes que tinham realmente metástase hepática, metástase peritoneal, obstrução grave, né? Isso são pacientes de Ribeirão Preto e pacientes até do Hospital 9 de Julho. Mas eu posso dizer o seguinte, que esse procedimento, a prótese, ele é muito fácil de ser feito, né? Você não tem dificuldades técnicas, né, complicadoras, né, muito evidentes. Eu tive, acho que até um caso junto com o próprio Rodrigo mesmo, né? A gente teve um caso junto. E o paciente, ele para a sobrevida da qual ele se propõe, que é de até 3, 4 meses, ele funciona bem. E você vai complementando com o passar do tempo com dilatação da prótese. Tive um caso até, que eu me lembro em Ribeirão, que eu coloquei uma outra prótese por sobre a prótese, né, que era totalmente descoberta. Então, acho que a prótese é um bom método paliativo. E eu não levo, e o que me chama bastante atenção é o seguinte, eu não levo morbidade ao doente, entende? Por isso que eu critico muito os eventos adversos quando você bota o paciente para ser operado. Então, aí nós precisamos realmente melhorar a técnica, ou seja, a técnica ainda deixa muito a desejar. Pelo menos é isso que eu penso em relação a esse tipo de procedimento. Dr. Celso, o Gabriel, que está aí na reunião, o Gabriel Regis, Sei. o TCC dele da residência foi sobre prótese duodenal. Sei. E, se eu não me engano, acho que foram uns 30 casos. Gabriel, se tiver aí escutando... Ô, Gabriel, se você quiser falar, fique bem à vontade. Lembrar alguma coisa do seu trabalho. Acho que é importante mesmo. Será que ele está ouvindo a gente? Está cuidando do nenê. Raquel, se você quiser Opa, falar alguma tudo coisa... bem? Oi, Gabriel. Bom dia. Eu estava meio longe aqui mesmo do celular. Isso aí, Eloy, a gente fez a casuística ali do AC Camargo, foi 1 ano de acompanhamento, e não chegaram a 30, mas foram acho que 15 casos.
E a conclusão que a gente chegou foi praticamente essa. Como os pacientes que têm obstrução do adenal, geralmente eles têm uma sobrevida muito baixa, na grande maioria dos casos a prótese acabava sendo o melhor método. A gente teve um caso de complicação, uma pancreatite mais grave, que o paciente acabou evoluindo a óbito pela prótese, e os outros casos deu tudo certo. O paciente ficou com a prótese até o óbito e bem funcional. Mas que eu lembro... Gabriel, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom dia. bom dia. O que me chamou a atenção também nesse trabalho, por exemplo, eu acompanhando, porque não fui só eu que coloquei as próteses, né? Mas, por exemplo, a gente tem prótese, o próprio Kemp, né? Acho que a gente até colocou algumas próteses juntas, né, Eloy? Acho que a gente teve essa oportunidade. Eu nunca tinha visto colangite como complicação. Nunca vi colangite como complicação. E aqui eles mostram um número de colangites de 4, né? Eu até queria perguntar para a Jennifer se eles colocaram prótese metálica totalmente coberta ou se foram próteses descobertas, né? Porque a maioria das próteses duodenais elas são totalmente descobertas. E isso também foi um dado que me chamou bastante atenção. Você teve colangite, Gabriel? Ou identificou colangite nas complicações das próteses duodenais que foram colocadas? Na verdade, a gente colocava sempre a prótese totalmente descoberta mesmo, e teve um caso de pancreatite mesmo. Eu acho que a prótese deve ter aberto ali em cima da papila, obstruiu, o paciente já acordou com muita dor, a gente viu que ele evoluiu com uma pancreatite, teve uma pancreatite grave e acabou evoluindo a óbito uns 2, 3 dias depois da colocação da prótese. Por Mas causa foi um caso. por causa da pancreatite mesmo. Por causa da pancreatite pela prótese na papila ali. Nossa. Esse caso eu lembro bem, doutor Celso, porque fui eu que passei. Era um tumor de processo uncinado e a obstrução estava no nível da papila lá na segunda porção, já era mais distal. E realmente tem descrito na literatura casos de pancreatite grave nesse tipo de situação. Perfeito. Doutor, a sua pergunta, foram próteses totalmente descobertas? Ou ao reflexo da Boston ou da Cook, 6, 9, 12 centímetros de extensão e 22 de diâmetro. Tá certo. Todas foram totalmente descobertas. Totalmente descobertas. Isso chama bastante atenção, esse tipo de complicação, né? Porque, por exemplo, nos casos que eu acompanhei, eu não me lembro absolutamente de ter tido esse tipo de complicação. E confirmado pelo Gabriel também, que tem uma casuística grande, né, em relação a esse tipo de prótese. Raquel, agora fique à vontade, por favor, eu gostaria de ouvir os seus comentários. Bom dia a todos. Parabéns, Gabriel, pela casuística ampla. A gente não tem um volume grande. Em geral, a minha atuação é mais na desobstrução da via biliar. Já tive situação muito complicada em paciente que já tinha prótese duodenal e não queriam fazer percutânea, drenagem, que seria uma opção talvez mais fácil. E nessa situação, para nós é bastante difícil. Então, como o Celso, acho que foi o Celso que comentou, estudar muito bem, e o Marcos Clarencio, estudar muito bem a situação do paciente, se é um paciente avançado ou não, e já pensar na drenagem biliar, já pensar de qual maneira será feita, percutânea, você vai fazer endoscópica, você vai fazer transprótese, que não é fácil. Então, esses seriam meus comentários. É um procedimento que a gente tem visto sucesso, mas que tem essas dificuldades na drenagem biliar. Estou sem fôlego porque eu estava correndo aqui. É isso aí, Raquel. Obrigado pelos comentários. E eu queria agora ouvir o Rodrigo, né? O que ele pensa em relação a isso, qual é a expectativa dele, se ele corrigir aqui qualquer coisa que a gente tenha falado, né, a respeito do procedimento operatório, se a gente errou. Eu acho que é interessante ouvir a opinião de um cirurgião que tem bastante experiência em relação às doenças biliopancreáticas. Rodrigo? Bom dia a todos. Antes de tudo,
eu acho que é uma técnica muito interessante, mas também acho que, como a Eloy falou, ainda é necessário um amadurecimento e um ganho de experiência com a técnica. Então, assim, realmente, quando a gente fala de 30%, 40% dos pacientes precisando depois serem encaminhados ao procedimento cirúrgico, realmente é um índice bastante alto que sempre vai fazer a gente pensar numa situação como essa. Então, por que não ir direto para o procedimento cirúrgico, né? Eu acho que tem uma coisa que o procedimento cirúrgico oferece que é importante em alguns casos. Eu acho que esses dois têm que ser muito bem estudados por causa disso. Às vezes, esses pacientes que se apresentam com obstrução do adenal, eles já têm pontos de praticamente oclusão ou de oclusão mais para baixo no tubo digestivo, naqueles casos que tem carcinomatose franca. Então, acho que nos casos que tem carcinomatose, tem que se tomar esse cuidado, mas que também são casos muito ruins para as derivações cirúrgicas. Então, assim, o que a gente oferece a mais que esses métodos não oferecem é realmente um estadiamento intraoperatório de todo o tubo digestivo. Às vezes, isso é importante. Acho que eles ainda não compararam diretamente com os casos cirúrgicos nos pacientes menos avançados, por causa desse amadurecimento técnico mesmo, né? Então, assim, a cirurgia é um procedimento relativamente simples e seguro. Mas eu vou falar para vocês, então, assim, o meu feeling sobre isso. A gastroenteroanastomose cirúrgica funciona bem? Nem sempre também. Depende muito do paciente. Então, assim, aqueles pacientes muito graves, nenhum procedimento funciona bem, né? Então, assim, para mim se torna mais claro que para os casos mais avançados mesmo, com menor expectativa de sobrevida, eu acho que você tem que ser o menos invasivo possível, porque a jornada do dente vai ser curta. Então, quanto menos você expuser esse paciente ao trauma cirúrgico, a outro tipo de trauma, melhor. Então, acho que, assim, de cara para esse tipo de procedimento, o quanto vocês puderem poupar os nossos doentes, melhor, nem que seja através de uma prótese duodenal. Como o Celso disse, eu já vi alguns casos em que a prótese duodenal também evoluiu bem. Eu acho que por hora, para aqueles pacientes com uma expectativa de sobrevida maior, o que é raríssimo nesses casos, acho que a gente ainda se reserva ao tratamento cirúrgico. Mas eu acho que é isso, a gente tem que colocar muito bem dentro de contexto. Esses pacientes são pacientes muito graves, são pacientes que, mesmo a via cirúrgica, às vezes não fazem o doente melhorar muito bem, não funciona muito bem, porque o doente é muito ruim. Então, eu acho que pelo menos o caminho é certo, quanto menos a gente invade esses pacientes, melhor é, né? E eu acho que em algumas situações ainda muito específicas, a via cirúrgica pode ser um pouco melhor. Rodrigo, obrigado pelas suas considerações. E tem uma coisa muito importante. Na minha cabeça, eu criei um algoritmo em relação à prótese, né? E eu vou te dizer o que, por exemplo, tem um paciente que tem uma obstrução duodenal, né? A minha tendência é tentar passar uma prótese duodenal. Aí eu passo a prótese duodenal. Quando eu vou passar a prótese, eu tenho duas possibilidades. Uma é não conseguir passar a prótese, aí eu indico o procedimento operatório laparoscópico. E outra, se eu consigo passar a prótese. Se o paciente evolui bem, ótimo. Agora, se o paciente tem dificuldades para se alimentar, eu já tive a oportunidade, pelo menos uma vez, acho, de ter indicado com a prótese duodenal in loco, com a prótese duodenal patente, fazer a anastomose laparoscópica, né? A gastroenteroanastomose. E uma que me chamou bastante atenção, que mesmo assim o paciente não evoluiu bem. Ou seja, você falou uma coisa que é verdade, né? Tem pacientes que evoluem bem e tem pacientes que não tem jeito, né? Você pode ter até uma desobstrução, pode ter tudo e você não consegue evoluir. Mas, com certeza, uma coisa que eu posso dizer é: os pacientes que evoluíram melhor são aqueles pacientes que tinham obstrução pancreática. Aqueles que tinham carcinomatose peritoneal por outras lesões, com obstrução duodenal, esses realmente não evoluem muito bem com a prótese duodenal.
Um pouco da teoria da ampulectomia endoscópica, né? Assim, o que me faz pensar com um pouco mais de carinho na prótese ainda, Celso, é que se a gente precisar mexer depois, vai dar um pouco menos de trabalho. Exatamente, Então, exatamente. assim, eu não sei se já... eu acho que você tem razão. Eu não sei se já a gente pode começar a considerar a prótese duodenal como, vamos dizer assim, a pior das técnicas, né? Então, assim, quantos desses doentes com prótese duodenal a gente não vê que, assim, fora a obstrução mecânica, esse paciente tem uma disfuncionalidade muito grande funcional do intestino, né? Quantas e quantas vezes eu já vi gastroenteroanastomose, que o doente vomitava, obstrução duodenal, aí você faz aquela gastroenterose gigante e o doente continua vomitando porque todo o tubo digestivo dele está bem. Exato. Quer seja por uma síndrome paraneoplásica, quer seja por carcinomatose. Dentro desse espírito, eu acho que é isso. A técnica é muito bonita, talvez precise de um aperfeiçoamento técnico, não ganho de experiência do ponto de vista técnico. Acho que a gente ainda não pode julgar a prótese duodenal como a vilã da história ainda. E lembrar que alguns pacientes nada vai funcionar mesmo. Então, partir para as vias minimamente invasivas é bem melhor do que para outro tipo de procedimento. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Perfeito. Otávio, quer fazer algum comentário a respeito da técnica? Fique à vontade. Eu tô quietinho aqui porque tô por fora, né? Porque o Flamengo foi campeão, melhor eu ficar na minha. Tá certo. Tem que parabenizar os flamenguistas, né, pela conquista do título, isso é importante. Bom, como a gente... Otávio, um minutinho. Otávio, a amizade continua. Mas como o Celso já lembrou, vocês já foram tri primeiro. Então, eu, na minha humilde condição, eu continuo me reservando no segundo dos tri. Não tem problema nenhum. Tudo para preservar a amizade. Tá certo, Como sempre, o Flamengo está no segundo escalão ali. Sem problema. Sem problema. Beijo. É isso aí, gente. Bom, então vamos passar agora para o caso clínico, né? Eu acho que o Fernando tem um caso clínico que vai apresentar para a gente. Fernando, se quiser já colocar na tela. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Vou compartilhar agora para falar o caso clínico de hoje. Bom, esse paciente é um paciente que a gente viu no serviço, né? É um paciente de sexo masculino, de 63 anos, tá? Esse paciente veio com uma TC de abdômen prévio, tá? Onde ele apresentava inúmeros nódulos linfáticos perilesionais e periaórticos, tá? Isso como mais relevante do antecedente dele, tá? No momento que a gente atendeu ele, ele estava assintomático, tá? Esse paciente não tinha diagnóstico e foi solicitado uma ecoendoscopia para o paciente para realizar uma adquisição tecidual e uma tentativa de diagnóstico, tá? Esse daqui é a imagem que ele trouxe para a gente, tá? Da TCA anterior que ele tinha feito, tá? Em outro serviço, tá? Como vocês podem ver aqui, ele apresentava uma massa, tá? De aspecto irregular, tá? Que era mais ou menos na transição antropilórica, tá? Que tinha áreas de necrose, tá? Aproximadamente a medida dessa massa era uns 4 centímetros, tá? E aqui nessa outra imagem tinha inúmeros linfonodos, mas eu circulei aqui para vocês o maior deles, tá? É, esse paciente realizou uma ecoendoscopia com a gente, tá? E foi visto na ecoendoscopia, foi avaliado, todo aquele trajeto onde foi vista aquela massa, tá? E o mais relevante do estudo são esses dois lugares aqui, o tronco e o antro gástrico, tá? No tronco foi visto um grande nódulo linfático, único arredondado, que media aproximadamente 1,5 cm por quase 2 centímetros, tá? Era o maior deles. E ele tinha sinal Doppler negativo, assim como o antro gástrico. Era uma parte com um abaulamento, uma região hipoecóica, que eu vou mostrar as imagens para você.
Era uma imagem irregular e de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, tá? Ambas estruturas era Doppler negativo e a gente suspeitou de área de necrose no interior, tá? Aí foi aventada uma hipótese diagnóstica de um linfoma, tá? Além de ter visto esses múltiplos linfonodos. Eu vou mostrar aqui para vocês a imagem da ecoendoscopia do paciente, tá? Essa imagem aqui de baixo é do linfonodo, tá? Quase 2 centímetros. E eu coloquei a distância também da agulha, tá? Porque aqui em cima dá para ver a agulha, que foi feita a punção, para tentar realizar o diagnóstico do paciente. Nessa imagem aqui do lado, aí dá para ver a massa que tinha, tá? De mais ou menos 5 centímetros, é uma massa grande. Eu não sei se o doutor Celso quer fazer algum comentário sobre a punção, né? Que, ao meu ver, foi bem difícil. Foi uma punção complicada de se fazer. Não sei se o doutor Celso quer fazer um comentário ou deixar para o final. Só que o microfone, ele tá desligado, viu? Sim, sim. Aqui vocês estão vendo uma massa, né? Uma massa hipoecóica, heterogênea, de limites imprecisos, bem diferente dos nódulos periaórticos, né? Que são áreas arredondadas, ovaladas, hipoecóicas, homogêneas, né? E que se distanciavam bastante, né? Do orifício de punção, né? Então, aqui você está vendo um outro nódulo, ou seja, vários nódulos linfáticos, mas a maior massa era essa aqui. Era uma massa hipoecóica, heterogênea, de limites imprecisos, e que realmente media 5 centímetros por 4,27. Essa massa não foi difícil de ser puncionada, entretanto, a outra, né, que tinha uma distância maior, a gente teve um pouco de dificuldade. Eu queria lembrar a todos vocês que quando você vê um paciente como esse, né, que tem inúmeros nódulos linfáticos, o paciente está bem, né, tem um bom ECOG, ou seja, um paciente que está ótimo, você percebe que esses casos, a primeira hipótese que você tem que pensar é em alguma doença linfoproliferativa, né? Ou seja, e foi o que a gente pensou. E quando você pensa numa doença como essa, diferentemente, por exemplo, dos nódulos pancreáticos, onde você tem a pretensão de identificar um adenocarcinoma, você tem que tentar buscar a maior quantidade de tecido possível. Então, é extremamente interessante a utilização de uma agulha para aquisição tecidual e, além disso, né, fazer punção nos locais mais fáceis, né? Porque qualquer um desses nódulos linfáticos, por imagem, eles já seriam, entre aspas, nódulos com comprometimento pela doença. Então, foi o que a gente fez, a gente biopsiou bastante, né, para que a gente conseguisse bastante material. Pode continuar, Fernando. Se alguém tiver alguma questão, por favor, fique bem à vontade. Eu queria saber como é que estava em relação à luz do estômago. Você queria saber a distância? Não. Como estava em relação à luz do estômago, né? Você viu que é uma lesão abaulada, uma lesão de padrão infiltração extrínseca? Sim, Quer dizer, tinha um abaulamento, principalmente nessa lesão maior, tinha um abaulamento discreto da região do antro gástrico, né? Da porção em nenhum ventral. momento vocês pensaram em lesão da parede gástrica, não é isso? Ah, não. Quando eu olhei, por exemplo, essa lesão aqui, ó, essa de baixo aqui, a do meio e de baixo, né? Eu já percebi que não era uma lesão, porque existia uma possibilidade de diagnóstico que foi levantado pelo radiologista ou pelo médico assistente de ser um giste. E quando eu vi isso, esse aspecto, eu percebi que não se tratava de um giste, né? Que o diagnóstico muito provavelmente seria mesmo de um linfoma, né? E que Então, foi o que aconteceu. acho que foi importante essa tua observação, porque é isso, você afastou, mesmo na tua hipótese de linfoma, você afastou como primário do estômago, tá certo? Exato, exato. Isso é verdade. Isso, assim, eu afastei mesmo como uma lesão que era primária do estômago. Isso foi realmente bem lembrado mesmo, bem lembrado mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Agora acho que o Filadélfio vai poder comentar. Não sei, você colocou as imagens da peça? Coloquei, tá no final, doutor Celso.
Aí, não sei se pode ver aqui, a patologia é um linfoma não Hodgkin, tá? Linfonodo, tanto com da cavidade. E ambos vêm com necrose, tá? Porque a gente tinha suspeitado na ecoendoscopia. Porque, se eu me lembro, a peça veio com restos de necrose, né, doutor Celso? Quando o senhor fez a punção, imunohistoquímica aqui também. Aqui tá a lâmina, tá? As imagens Fila, da fica, celularidade. fica à vontade aí, Fila. Eu quero que você comente a celularidade, a quantidade de material, a sua segurança em fazer esse tipo de diagnóstico, porque cada vez mais eu tenho percebido que você tem feito esse diagnóstico com bastante segurança, muita segurança. Nosso problema nas biópsias ecoguiadas, quando ocorre, são nos linfomas de pequenas células, ou muito bem diferenciados. Então, vamos imaginar, paciente idoso costuma ter um linfoma folicular de baixo grau, de crescimento bem lento. Então, um caso desse, a arquitetura do linfonodo seria muito importante. E a nossa biópsia por agulha, mesmo a FNB, não permite a visualização de arquitetura. Porém, mesmo assim, com a imunohistoquímica, na maior parte das vezes a gente consegue identificar um padrão monoclonal de células B, etc., que acaba fechando o diagnóstico. Agora, nesse caso aqui, com esse padrão de grandes células, fica óbvio, em primeiro lugar, que é um linfoma. Nossa preocupação na, no exame de rotina era se ele era de linhagem B ou T, porque ele tinha muita agressão vascular, ele tinha muita necrose e essa anaplasia enorme, não é? Bom, então, só começando, só para ter ideia, é isso. O KI67, 95%, quer dizer, praticamente toda a população celular do linfoma estava em síntese e mitose, né? A atividade proliferativa, 95%. É enorme isso daí. Bom, com o CD20, quer dizer, o marcador de célula B, identificamos que sim, era um tumor de um linfoma não Hodgkin, células B. Aí a coisa mais importante, no fim, é o BCL6 mostra que ele é de origem do centro germinativo e o CD10 altamente positivo indica essa condição semelhante ao Burkitt, né? Então, no adulto ele é chamado Burkitt-like. Então, é um linfoma não Hodgkin de alto grau e aí você tem várias subdivisões dos linfomas de grandes células anaplásico, né? Então, você pode ser um anaplásico, aí vai ser dependente da biologia molecular dele, né? Inclusive, esse paciente caminhou para o hematologista enviou para algum laboratório especializado em molecular, eu não sei o resultado, para subclassificar, porque o tratamento varia também. Mas, apesar do alto grau, com esses diagnósticos moleculares, você consegue ter muita opção terapêutica, né? Mas é um caso grave, né? Exatamente. Realmente trata-se de um caso grave, né, Fila? Eu tenho acompanhado, né, longe, assim, longe de antemão, porque o hematologista que está tratando dele é meu amigo, e realmente trata-se de um linfoma de grandes células, né, que de um prognóstico bem reservado, né, infelizmente, né, em relação a isso. Até se você conseguir falar com ele para saber o resultado da biologia molecular, eu agradeço. Ah, eu posso falar Eu, assim, eu, né? eu mandei recado para ele, ele não respondeu. Qual era o subtipo molecular? Tá, não, mas eu vou mandar, pode deixar, pode deixar. Mas assim, vamos lá, do nosso ponto de vista, né? Eu acho que poucos casos estão descritos com biópsia ecoguiada, num caso desse. A outra coisa é a possibilidade de fazer um painel imunistoquímico bem amplo.
Acho que nós fizemos que mais de 10 marcadores e com resultado excelente. Quer dizer, você vê um material muito representativo tanto no HE quanto na imunistoquímica. E ainda Olha, sobrou material para molecular. olha, deixa eu te falar, Fila, eu quero te falar uma coisa. Nos últimos anos, desde 2017, a gente tem feito e tem usado única e exclusivamente a Procor, né? Que é essa agulha que consegue aquisição tecidual. Primeiro, nós devemos ter, acho que em torno de com esse caso agora, nós devemos ter em torno de uns 5 pacientes a 6 pacientes, eu não me recordo bem o número, mas mais ou menos essa é a proporcionalidade de doentes com linfoma. E todos eles, Fila, você deu o diagnóstico e deu o diagnóstico com exatidão, né? E isso realmente me chamou bastante atenção, ou seja, uma coisa que há muito pouco, até 2017, a gente tinha uma certa dúvida, eu lembro que a gente ficava discutindo, mas eu na minha interpretação, acho que essa agulha, ela mudou o diagnóstico, ou vem mudando o diagnóstico dos casos de linfoma, quer seja ele abdominal, pancreático, sabe, Primário. qualquer lugar do abdômen. Se você tiver acesso, como foi esse caso, que apesar da necrose, né, você conseguiu dar um diagnóstico e a gente vê a riqueza de material, né? Ou seja, o material veio bem rico mesmo. E eu vou ver se eu faço um levantamento, que eu acho que realmente a Procor tem mudado esse tipo de diagnóstico, tem realmente mudado o diagnóstico desses pacientes. Eu queria saber o que você acha, né? Porque você viu também muito caso de linfoma que a gente ficava na dúvida com a agulha de 22 gauges. E apesar da técnica de microhistologia, a gente tinha essa dificuldade, né? Assim, a minha memória, novamente, é de dificuldade diagnóstica nos casos de linfoma de baixo grau. Porque aí a arquitetura do linfonodo é bem importante e, eventualmente, você pega a área de linfócitos reativos associado ao do linfoma e aí você pode ter alguma limitação. Mas acho que fora isso, fora uma condição dessa, eu acho que a taxa de sucesso é muito alta. Mesmo para Hodgkin, para timoma no mediastino. Então nós temos diagnóstico de linfoproliferativa numa taxa de sucesso bem alta. Isso me chama bastante atenção, né, Fila? Existem algumas doenças da qual a gente utiliza punção aspirativa com agulha fina, como, por exemplo, agora, com a aquisição tecidual linfoma. Mas antes eu lembro que, por exemplo, quando a gente fazia punção de linfonodos, nódulos linfáticos, mesmo com a agulha de 22 gauges, você conseguia dar o diagnóstico com bastante facilidade, né? Além disso, eu lembro também dos casos de até timoma que a gente já teve também, né, no mediastino, os nódulos linfáticos mediastinais, você sempre conseguiu dar um diagnóstico classificatório, né, fácil. E outra doença também são as neoplasias sólido-papilares, né, do pâncreas, né? Ou seja, o tumor de Francis também sempre conseguiu fazer um diagnóstico bem performante mesmo, né? Isso sempre me chamou bastante atenção. Bom, a gente esqueceu de falar da sarcoidose e das doenças granulomatosas, né? Exatamente. Eu tenho o caso do Tatagiba, que agora está na França, de um linfonodo retroperitoneal que era histoplasma. Histoplasma é um fungo pequeno e conseguimos fazer diagnóstico no material. E acho que na época, acho que ele usava agulha fina. Exato. Então, eu acho que, assim, na medida em que vocês ganham experiência em obter material representativo farto, mesmo com agulha fina, e o material é adequadamente tratado, né? Por exemplo, não fazer um esfregaço, por exemplo, não fazer uma simples inclusão do material, eu acho que a gente, por isso, acaba tendo uma taxa de sucesso alta. Perfeito. Bom, claro que tem uma curva de aprendizado que você conhece, né? Nós começamos
há muito tempo isso aí, né? Mas É, claro que ajuda. exatamente. Alguém tem algum comentário? Muito obrigado, Fila, pelos seus comentários. Acho que são, né, realmente importantes, né, e que sedimentam bem aquilo que a gente vem pensando depois de tantos anos de labuta em relação a esse tipo de procedimento. Alguém tem algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Eu tenho. Oi, Rodrigo. Deixa eu ver se eu compreendi. Então, assim, com o procedimento de uma biópsia ecoguiada, vocês conseguiram obter material para anatomia patológica, biologia molecular, para imunocitoquímica, e tudo isso foi o suficiente para iniciar o tratamento do doente. É isso que eu compreendi. Sim, Sim, exatamente. claro. Também Então, esse meu caso, Rodrigo, comentário. esse caso, Rodrigo, é igualzinho àquele caso daquele menino. Lembra do Sim, sarcoma granulocítico? Que a gente sim. conseguiu fazer o diagnóstico, ou seja, né, Fila, a gente conseguiu fazer o diagnóstico e ele foi submetido ao tratamento. Acho que você lembra, né, Rodrigo, daquele aquele Sim. rapaz de 30 anos, 32 anos. O que foi interessante no caso do menino foi que a gente entendeu que, para suspeitas de condição linfoproliferativa, separar uma parte do material para citometria de fluxo. Exato. Exato. Então, tem material para citometria de fluxo também, né, Surgiano? Sim. O meu comentário é, mais uma vez, e lembrando aquele caso também, parabéns, isso não é a rotina. Recentemente fui acionado novamente, linfonodos junto do tronco celíaco, submetidos à biópsia, que não foi feito diagnóstico, então nós somos acionados para fazer realmente linfadenectomias retoperitoneais, para amostragem de tecido, e às vezes em casos em localizações de linfonodos que são passíveis de biópsia ecoguiada, e às vezes que já foram submetidos à biópsia ecoguiada, em que a associação de biópsia ecoguiada mais anatomia patológica não fornece o diagnóstico e não permite o tratamento do doente. Então, meu comentário para vocês é parabéns. Isso não é o que a gente vê na prática clínica do dia a dia. Vocês conseguiram um nível de desempenho muito bom, incrível, e isso para os doentes é um benefício muito grande, porque poupa esses pacientes de uma abordagem cirúrgica, mesmo que seja por laparoscopia ou por robótica. Realmente isso tem mudado mesmo, viu, Rodrigo? Eu falo isso já há algum tempo, que quando você tem um patologista dedicado a esse tipo de avaliação, quando você tem um ecoendoscopista preparado, que não tem medo de fazer, isso eu deixo claro aqui para todos aqueles que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, que quando você tem um ecoendoscopista que não tem medo de fazer 2, 3, 4 punções em sítios diferentes, tá? Você consegue essa acurácia diagnóstica. E isso realmente evita um procedimento operatório, porque, por exemplo, se a gente não conseguisse o diagnóstico, o que seria desse paciente? Das duas, uma. Ou ele faria uma biópsia percutânea, tá? Com uma agulha bem mais grossa, uma agulha de 18 gauges, por exemplo, ou até mesmo 17 gauges, ou ele seria submetido a uma laparoscopia para apreensão de material para tentar fazer o diagnóstico, que é o que ia acontecer com esse doente. Então, nesse doente ainda existem mais detalhes que são importantes, e olha como a ecoendoscopia com biópsia, né, com uma aquisição tecidual, permite um manejo, né, uma estratégia bem diferente daquela que a gente tinha alguns anos atrás. Então, Oi, Fila, pode falar. Ô, Celso. Eu queria acrescentar uma coisa, Rodrigo, que a abordagem cirúrgica de lesões grandes, assim, no reto peritônio, o que pode acontecer? Tem muita necrose. E mesmo que você chame uma congelação na hora para ver a viabilidade do material, ela pode falhar. Por quê? Ela pode interpretar como a necrose como um linfoma e, na verdade, por exemplo, é o sarcoma de Ewing necrótico e você não tem material. Especificamente, nós tivemos um caso assim. O paciente tinha um sarcoma de Ewing, a abordagem cirúrgica para biopsiar o material veio negativa. Uma falta de material. Enquanto que a ultrassonografia endoscópica consegue delimitar onde é a área de necrose e onde é a área viável. Então, eu acho que o método, além de
trazer menos agressão ao doente, eu acho que ele consegue ser qualitativamente, eu não diria melhor, mas muito, muito importante para você considerar utilizá-lo, né? Perfeito, é isso mesmo. Gente, essa técnica tem só um problema, né? É que precisa de pelo menos 3 caras muito bons, né? O endoscopista, o patologista e o técnico. Assim, eu acho que essa sua. Não, a gente até, eu acho que vale a pena a gente discutir isso. Eu acho que essa sua, entre aspas, assertiva, ela é discutível, viu, Rodrigo? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que hoje, eu pelo menos tenho acompanhado de alguns anos para cá, eu vejo que os patologistas estão se interessando mais, primeiro ponto, os patologistas estão se interessando mais por esse tipo de técnica. Segundo ponto, eles estão aceitando, e isso é uma verdade, porque a gente conseguiu, né, Fila, colocar alguns trabalhos, por exemplo, em revistas de citologia, né, como a gente colocou no Cytology, né, um trabalho sobre neoplasia pseudopapilar, né, tumor de Franz. Ou seja, os patologistas discutiram muito, né, entre aspas, a citologia, e para deixar claro para eles que a gente não fazia citologia, eles queriam dizer que a gente estava fazendo cell block. E olha, gente, eu não sou patologista, né? Porque eu só fico atrás do meu guru, que é o Fila, né? Então, por exemplo, os caras mandam uma coisa, eu ligo pro Fila, discuto com o Fila, porque é assim que eu aprendo também. Agora, eu acho que isso vai melhorar bastante. Eu acho que isso já está melhorando, viu? Eu acho que isso aí já está melhorando. Eu acho que ainda, na minha opinião, o que está um pouco atrasado é simplesmente a patologia, mas ela já está caminhando. Eu acho que o Fila já sentiu isso também, né, Fila? Eu acho que ela está caminhando, os patologistas estão tentando dar uma melhorada em relação a isso. O que é que você pensa? É difícil. Eu continuo recebendo algumas revisões aí bem conclusivas com material positivo, sabe? Então, ou é um problema técnico, como o Rodrigo falou, na maior parte das vezes é isso, e depois tem o receio do patologista, pelo menos não fazer o diagnóstico primário e solicitar imunistoquímica e outros métodos. Eu acho que, de qualquer forma, eu acho que sim, a técnica está sendo disseminada e, claro, os profissionais têm que começar lidar bem com ela. Se, se eu puder ir lá para trás, não é? Foi essa dificuldade com a biópsia endoscópica. O início da biópsia endoscópica foi um drama, né? O pessoal literalmente se negava a fazer diagnóstico no material de biópsia gástrica. Lá, né? Década de 70 ali, tinha essa dificuldade. Essa evolução, né, Fila? Essa evolução. Então, eu acho que a única coisa, então, voltando, eu só acho que é lento, né? Talvez mais lento do que o momento médico necessitasse, né? Eu acho que teria que ter mais velocidade de aprimoramento nisso. Outro exemplo, né? Então, no começo dos anos 2000, eu fiz uma visita a Johns Hopkins. Então, um dos maiores patologistas de pâncreas está lá e ele não fazia microhistologia, ele só fazia citologia. Um oncologista do MD Anderson veio me perguntar se dava para fazer biologia molecular no material. Eu falei, mas é claro que sim, é histológico, está em bloco de parafina. Então você vê o descompasso, né? Quer dizer, eu estou falando já de anos 2000 e ainda não se fazia aproveitamento do material para isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo, gente. Queria fazer uma pergunta aí para o Fernando em relação ao caso. Desculpa aí, eu acho que eu perdi a informação. O paciente entrou sem queixa e foi visto adenomegalia na tomografia, foi só isso? Ô, Fernando, você podia... Sim, esse paciente, doutor Humberto, ele veio de referenciado de outro serviço com essa tomografia aqui. Ele realizou essa tomografia, tá? E ele realizou a tomografia por Ele tinha dor abdominal. Ele tinha dor abdominal. Na E época. já fazia algum tempo. Só é um médico, tá? Só para vocês terem uma ideia. Esse paciente é um médico.
Tinha dor abdominal, mas, não, mas se, entre aspas, se recusava a fazer exame. A pergunta se nesse serviço lá eles fizeram endoscopia colono ou não. Olha, a gente não tem. Nós não fomos os médicos assistentes dele, sabe? Ele chegou através do hematologista para fazer a ecoendoscopia. Entendi. Eu me lembro que ele deve ter feito alguns exames. Eu acho que ele fez endoscopia, eu acho que ele fez outros exames, sim, viu, Humberto? Agora eu não me lembro quais foram os exames. Porque A ele minha não levou. Ele não levou os exames pra gente no Exato. dia que a gente fez a punção. É normal. A minha pergunta, Fernando e Celso, é porque recentemente eu vi um paciente muito parecido com esse, só que o diagnóstico, a gente fez endoscopia, fez colonoscopia, e acabamos na punção de gânglio paraórtico, pela ecoendoscopia, que deu o diagnóstico de adenocarcinoma. Mas, assim, a gente fez a avaliação. E no momento, eu estou com uma outra paciente com um quadro muito parecido, com abaulamento gástrico, que me encaminharam como se fosse um giste, mas, na verdade, não é giste pela imagem endoscópica, porque a gente está vendo, e eu estou na propedêutica de investigação dela com endoscopia, colonoscopia, e vai para a ecoendoscopia também. Então, é só para ver o que foi feito, né, na evolução desse paciente Sim. aí. Se vocês tinham essas informações aí e tal, né? Se não me engano, ele fez mesmo, doutor Humberto, mas no dia do exame ele não levou. Ele só relatou da tomografia que tinha visto aquelas imagens de linfonodo e aquela massa, né, que tinha na região distal do estômago. Essas imagens, Celso, em termos de ponto de vista ecoendoscópico, quer dizer, é de adenomegalia, independente de ser primário ou de secundário, né? Sim. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Se foi Todas feito as imagens são de adenomegalia. uma investigação. Tá bom. Perfeito. É Ok, isso mesmo. muito bom. Eu tenho uma pergunta, Oi, pode Celso, falar. rapidinho. O doutor Fila, ele já que ele falou da necrose, fiquei com esse negócio da necrose também. Eu queria saber nesse tipo de paciente, especificamente, que tinha áreas de necrose com áreas que não tinha, quando a gente faz a adquisição tecidual, quando a gente faz a biópsia, a região que sai, a região necrótica que a gente conseguir coletar, ajuda em alguma coisa para fazer o diagnóstico ou vai atrapalhar o trabalho do patologista? Na maior parte das vezes atrapalha. Neste caso aqui, ela colaborou, porque um dos fenômenos deste tipo de tumor é a necrose, né? Então, agora, quer dizer, você ter um pouco da necrose, você cria um quadro todo. Agora, se você fizer a biópsia na necrose, zero de chance de diagnóstico, né? Entendi. Não Obrigado. só, não só para linfoma, para qualquer tumor. Sim, É como a úlcera gástrica. Você biopsiar o fundo da úlcera não tem diagnóstico, tá certo? Perfeito, é isso mesmo. obrigado. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Já estamos chegando no final da nossa reunião. Acho que foi mais uma vez uma reunião extremamente interessante, com uma discussão de alto nível e um caso extremamente interessante em relação ao diagnóstico, né, e a possibilidade. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, tá? E dizer que na próxima semana a gente vai ter uma nova reunião e espero, né, que Deus ajude essa nação a ficar e a correr no linho nos trilhos da legalidade, né? Eu acho que isso que é importante. E que Deus ajude mesmo esse povo a olhar para frente, né? E que respeite, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que respeitar os resultados que tiveram aí e que são importantes para todos nós. Tchau para vocês e até a semana que vem, com melhores notícias, espero eu. Ok. Tchau, tchau. Bom dia. Bom Dia, dia. boa semana. Tchau. Bom dia.